ontem foi dia 25 de novembro, o dia que foi estabelecido pela ONU como o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Essa data eu fui pesquisar, existe, né, foi estabelecida lá em 1999 e até fiquei triste com isso porque é pouco falado, né? Assim, eu só vi sendo falado a respeito disso em páginas voltadas para de combate, né, à violência contra a mulher, mas nos outros meios eu não vi falando muito a respeito. E por que eu estou falando? Por que eu cheguei até essa informação? Porque coincidentemente ontem, eu fiz um alinhamento ali com a minha terapeuta. Na última sessão não consegui comparecer e ela veio conversar comigo, né, alinhar algumas coisas. E ela identificou nas minhas falas, né, e compartilhou comigo que eu ainda carrego travas e bloqueios emocionais decorrente de um estresse pós-traumático que foi ocasionado por uma violência doméstica. E isso, quando ela começou a falar ali, né, isso me trouxe uma frustração, porque eu já tô fazendo acompanhamento há algum tempo, né, com psicólogo, psiquiatra. Antes de vivenciar as coisas no qual eu vivenciei, eu já fazia, né, acompanhamento, sempre gostei de buscar ali autoconhecimento, enfim. Então eu me senti frustrada, né? Comecei a me questionar, nossa, mas por quê? Será que eu tô fazendo algo de errado? O que eu tô fazendo? O que eu poderia fazer? Por que eu ainda não consegui me livrar, né? Dessas sequelas mesmo, né? Até quando que isso vai me acompanhar? Então, eu pesquisando descobri, e aí cheguei também a algumas pesquisas, né? E primeiro que assim, quando a gente fala de violência doméstica, na nossa mente, né, sempre vem a violência física. Violência de chute, de tapa, né, contra a mulher, o cara bêbado, o cara batendo na mulher, não deixando a mulher sair. O que eu percebo, né, eu acredito que esse tipo de violência vai cada vez migrar para uma violência psicológica. Por quê? A partir do momento que surgiu a Lei Maria da Penha, embora seja uma lei que existe as suas falhas, ela não é perfeita, né? Muitas das vezes que você vai exigir a aplicação dela, você encontra dificuldade, eu posso falar com propriedade, em especial quando se trata de violência, quando entra no âmbito da violência psicológica, né? Porque, voltando, hoje os homens, eles sabem, né, dos riscos, as pessoas estão mais informadas, que você agir e deixar rastros físicos contra a mulher, provavelmente, muito dificilmente você vai sair ileso. Há pouco tempo atrás você ainda conseguia. Hoje ainda tem alguns casos, né, que não é assim a maioria dos casos, né, mas não que muitos paguem o que deveriam pagar, né? Mas assim, hoje tá um pouco mais fácil de você fazer essas pessoas pagarem pelo que elas fizeram, né? Que na maioria das vezes são homens. Então, a tendência, e como uma pessoa que passou e que vem passando por violência psicológica, é que isso vai cada vez migrar. E eu vejo que as pessoas, a sociedade e todas essas instituições que foram criadas para acolher a mulher, né? Elas ainda não estão preparadas para lidar com mulheres que passaram por violência psicológica e estão enfrentando um diagnóstico, estão passando por um processo ali de estresse pós-traumático. Já discuti algumas vezes na polícia, com delegada mulher, inclusive, aonde um exemplo, a mesma situação, mas que eu me comportei de formas diferentes. Uma situação era o pai do meu filho querendo buscar o meu filho num horário completamente aleatório, que não era dia, nem data, nem horário dele, ele simplesmente decidiu. Eu
no meu direito tinha a guarda, inclusive na época, não queria deixar. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar seus direitos, você vai, né, procurar a polícia, se manifestar e tudo mais, fazer boletim de ocorrência, que foi que minha advogada orientou na época, né? Falou, olha, ele tá desrespeitando o acordo de convivência. Você vai até a polícia e as pessoas, ainda mais quando é um homem atendendo uma mulher, que foi o que aconteceu na época, na ocasião, só faltaram rir da minha cara. Tipo, ah, você tá vindo aqui pra isso? Mas ele é o pai, você não quis entregar, por que você não quer entregar? Você está causando, você está procurando o desacordo, você está procurando a rixa, né? Então tá. Aí numa outra situação acontece o contrário, né? Eu estou aqui em São Paulo, a pessoa vem visitar o filho, você deixa ele vir ter acesso ao filho, né? Aí o cara leva a criança para Porto Alegre. Você vai na delegacia, explica todas essas situações que já aconteceu assim, você tentou entrar em acordo, mas não importa. Como eu fui culpada nessa ocasião, nessa segunda ocasião, por uma mulher. Como você já sabia que ele era assim, você entregou porque você quis. Você está errada. Então, assim, existem essas lacunas, existem essas brechas. E uma pessoa que ela é ardilosa, ela vai se adentrar nessas brechas, né? E fazer você se consumir psicologicamente, né? Sempre ali, como é que eu me comporto? Como é que eu faço? Onde é que eu peço ajuda? Ah, mas se eu deixar ele levar meu filho hoje, ele vai trazer? Ele não vai trazer? Ele vai usar isso contra mim? Não vai usar isso contra mim? Então, no meu caso, eu comecei a entrar no estresse pós-traumático muito por conta disso, né? Porque eu nunca sabia se eu iria ver meu filho de novo. Toda vez que meu filho ficava com ele, é um parto para conseguir ver o meu filho de novo. Então, o meu filho foi sendo usado. Na verdade, é que eu encurtei bastante, né? Mas eu tô falando depois que o Isaac nasceu. Mas desde a minha gestação também foi utilizada contra mim, né? Desqualificada como louca, como uma mulher que não merecia o bebê que estava sendo gerado. Quando você tá grávida sozinha num lugar, ouvindo isso da pessoa que é o pai do seu filho, isso dói. Isso dói, você ouvindo isso constantemente, isso te causa traumas. Mas o trauma que eu considero como trauma, que foi o que realmente me adoeceu, foi essas manipulações para ficar constantemente tirando o Isaac de mim, né? Então eu lembro hoje, e toda vez que eu falo, não teve uma vez que eu mencionei que eu não tive que segurar o choro. A primeira vez que o Isaac foi embora, eu lembro que quando eu soube da notícia, eu fiquei completamente desnorteada. Eu rodei São Paulo inteiro, demorei quase 2 horas para conseguir achar o caminho até em casa, porque eu não estava acreditando, né? Então eu tive uma das consequências ali, né? Tive uma desassociação da realidade. E por muito tempo, muita coisa que eu passei a partir daí, né? Eu ficava pensando, gente, será que isso é real? Será que eu sonho? Isso não pode ser real. Porque foram coisas atrás, sabe, situação atrás de situação atrás de situação. Então esse foi o momento que meu filho foi levado, que eu fiquei desnorteada. Em seguida, eu perdi completamente a fome, emagreci, assim, 6 quilos numa semana, num período de 5 dias. Não conseguia dormir, a dor de cabeça latejando todos os dias. Então isso foi uma situação, um trauma muito grande que eu vivenciei ali, né? E que na hora o meu corpo ele já reagiu de várias formas distintas, né? Na minha alimentação, no meu sono, na minha forma de me relacionar com as pessoas, de sentir medo, de ficar pensando o tempo todo, o que será que vai acontecer agora? Do que eu vou ser acusada agora, né? Pra onde que vai essa criança agora? Quando que o Isaac vai voltar? E aí, em seguida, descobri que algumas pessoas, né? Algumas
situações estavam sendo montadas para serem utilizadas contra mim. Por exemplo, vou pedir para a creche fazer um relatório contra a Érica, porque teve um dia que ela esqueceu de levar a chupeta e outro dia que acho que eu tinha esquecido de levar fralda extra, era alguma coisa assim. Não, vamos aumentar essa situação para que a gente consiga provar que ela não tem capacidade de cuidar do filho dela, né? Que ela tá maltratando a criança, né? Então queriam relatórios contra mim. Então pensa que constantemente eu tinha que ficar atrás de coisas que iam emergindo, né? Aqui e ali, na creche, no hospital, de coisas que não foram ditas daquela maneira, mas que ele estava tentando manipular e criar coisas, criar provas contra mim. Então o tempo todo eu ficava em alerta. O que está acontecendo? O que vai acontecer? O que vai surgir agora? E correndo atrás, né? Porque esse que é o maior problema no meu caso, né? Porque existe, não por parte de psicólogo, psiquiatra, mas assim, desses órgãos que lutam, né? Que estão na frente contra a violência feminina. Quando você fala que isso é uma violência, eles têm dificuldade de enxergar, né? Porque aí o que eu passei a fazer? Eu passei a deixar de viver e passei a me preocupar com tudo que eu falava, com tudo que eu fazia, com o que poderia ser utilizado contra mim. E quando era de fato utilizado, que foi feito muita coisa para me prejudicar, eu tinha dias que eu tinha que escolher: eu vou trabalhar ou eu vou em tal lugar conversar com tal pessoa para levantar o que aconteceu, para poder comprovar que não foi dessa forma que aconteceu. Então isso te gera uma descarga emocional grande, né? Preocupação constante, você fica em alerta constante e você acaba tendo demandas que você não precisaria ter. A única demanda que eu queria ter na minha vida, depois de ter tido filho, de ter passado por várias mudanças entre São Paulo e Porto Alegre, me estabelecer profissionalmente, ter uma casa adequada para criar o meu filho, ou seja, né, me galgar na vida, né, fazer ali as coisas acontecerem. Só que eu não podia, porque eu estava o tempo todo resolvendo, indo atrás de alguma coisa que eu tinha que resolver, porque senão a situação poderia piorar, senão aquilo ia ser montado e utilizado contra mim, né? E aí o Isaac foi levado mais uma vez e em seguida, né, foi levado com argumentos de que eu estava com depressão, que estava doente e concomitantemente ingressaram, né, no caso o pai do meu filho ingressou com 2 processos contra mim, de violência, aliás, de violência não, de ameaça, né, porque realmente eu xinguei ele quando eu soube que meu filho estava em Porto Alegre. Eu não acho que outra mulher reagiria de forma diferente. Você achar que seu filho tá aqui, você descobrir que ele tá lá em Porto Alegre, você sem saber de nada, sem ter sido avisada, sem ter sequer se despedido do seu filho, e aí em seguida você passar a ter várias barreiras para poder ter acesso a ele, né? Não receber informações, acho que qualquer mãe surtaria. E aí a pessoa utiliza isso contra você para abrir um processo contra você, para pedir abre outro processo pedindo seus dispositivos eletrônicos. Então uma pessoa que tá o tempo todo assim, sendo atacada e está vendo inclusive o sistema judiciário sendo utilizado contra ela entra em desespero, né? E foi assim que eu fiquei por muito tempo, em desespero completo, não encontrando saída e muitas vezes pensando em suicídio, né? Porque assim, se você vai nos locais que poderiam te ajudar e você não é ouvida, o seu problema ele é negligenciado, ele é diminuído, as pessoas não veem que quanto isso está trazendo danos na sua vida, no seu psicológico,
que tudo que você faz, tudo que você fala é utilizado contra você, você não sabe se você dá um passo para frente, se você dá um passo para trás. Então isso vai te cerceando na vida, né? Isso vai te mitigando a energia, a força, o psicológico, e você vai se sentindo perseguida, né? Até hoje, eu sei, assim, eu consigo separar as coisas, eu consigo, hoje ter um controle muito melhor, mas eu ainda me sinto perseguida, e eu ainda sou. Porque o meu filho é utilizado constantemente para me testar. Eu tive que aprender a me afastar psicologicamente do meu filho, porque ele estava sendo utilizado para me afetar, né? Então, assim, eu tô aqui no meu canto. Aí eu sou acusada no processo. Ai, mãe não vem visitar porque não quer. Eu vou visitar, eu tenho todas as barreiras possíveis. Vou lá, perco meu tempo, passo nervoso, me frustro, né? E acabo tendo mais desgaste, passando por mais experiências traumáticas. De uma vez que eu fui agora em Porto Alegre, eu tive que brincar com meu filho por meio da grade da creche. Simplesmente porque o pai dele matriculou ele na creche em Porto Alegre. E ele é quem deveria ali autorizar a saída ou não, né? Quem tem poderia pegar ele na escolinha, né? Isso é que normalmente acontece. E ele não autorizou. E aí eu tive que falar com meu filho por meio de uma grade, né? Então, assim, eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não estava 100% com ele. Então, né, é assim, isso é uma perseguição, isso é uma violência que eu ainda sigo, porque a pessoa fez eu ir até lá pra passar por esse tipo de situação, né? E aí quando você leva isso pra polícia, pra delegacia, ah, mãe, a gente não pode fazer nada, ele tem a guarda. Mesmo quando eu tinha guarda, aconteceu coisas desse gênero, você também não pode proibir porque ele é o pai. Entendeu? Então entra numa zona assim sensível, que a única maneira que eu vejo hoje de me sair dessa situação é me afastando psicologicamente, né? Para não me expor a mais traumas, né? Como esse que eu passei recentemente indo para Porto Alegre para me frustrar, né? Porque eu tive pouquíssimo contato com meu filho. E várias outras situações, enfim, logo que meu filho foi levado pela terceira vez, eu lembro que, já sacando, né, o modus operandi, eu falei assim, eu não vou reagir, eu vou ficar quieta. Aí chega no meu e-mail, olha, você não quer visitar o Isaac, estou aguardando para combinarmos. É óbvio que eu queria visitar ele, né? Só que eu estava segurando, né, tentando me manter ali, e quando eu recebo esse convite, isso gera uma expectativa tão grande em mim que eu desmorono, e aí aquilo começa a me gerar uma ansiedade, eu começo a mandar mensagem, respondi o e-mail perguntando, né, e aí eu não tive resposta do e-mail, aí comecei a mandar mensagem, comecei a tentar falar com as advogadas dele, aí eles sumiram, né, assim, aí ninguém tem resposta, então assim, foi gerada expectativa. Meu filho foi tirado sem eu ter sido avisada. Aí eu fico quieta, aí gera expectativa, né? Olha, você pode vir visitar. E aí quando eu demonstro interesse, isso é tirado de mim, né? Então, assim, isso é uma violência psicológica. E isso está dentro da violência doméstica. E tudo isso causou e faz com que esse estresse pós-traumático permaneça, né? O que eu tenho aprendido é a lidar com ele, né? A lidar com esses processos traumáticos e superar dia a dia, né? E eu vou fazer, esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu imaginei. Era mais para fazer essa ponte entre a violência doméstica, o que muitas mulheres enfrentam, inclusive eu compartilhei isso com outras mulheres. E não foram casos que foram divulgados, não foram casos que foram na televisão, mas foram casos muito parecidos com o meu,
com o meu caso de mulheres que tiveram os filhos tomados algumas vezes, né? Que o pai começou a brigar pela guarda, que a mulher inclusive perdeu o cabelo também, né? Que teve essa reação de estresse, reação autoimune, ocasionada pelo estresse pós-traumático, foi ocasionada pela violência psicológica que está dentro da violência doméstica. E isso que me deixa mais triste ainda, né? Porque eu sempre me pergunto, eu sei que tem outras mulheres em situações piores do que a minha, né? Mas quantas mulheres mais vão precisar passar por isso e não vão encontrar um suporte, um lugar? A partir do momento que eu comecei a expor essa situação que eu tô passando, eu encontrei muito mais julgamento do que apoio, né? E isso corrobora ainda mais para o adoecimento, não só meu, como dessas mulheres. Então, esse é o objetivo principal desse vídeo, né? Porque quando eu fiz a consulta ontem, que eu remeteu a essas questões ainda de estresse pós-traumático, que eu vi que era o dia ali de violência internacional de combate, né, à violência contra a mulher, e que eu comecei a investigar isso, e eu cheguei a dados que, por exemplo, uma pessoa que passou por um desastre natural, como por exemplo esse recente que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi pesadíssimo, né? Muitas pessoas saíram prejudicadas, mas que provavelmente aquela pessoa, aquela família, ela vai demorar em torno, um ano, pode ser que pessoas demoram menos, tem pessoas que demoram menos ou mais tempo, mas em torno de um ano ela vai conseguir superar. E que pessoas que passaram e que passam pelo mesmo, e que talvez eu mesma demore anos e anos para poder me recuperar, se é que eu vou me recuperar algum dia 100%. Então isso é bem assustador, é muito assustador, né? E é importante que as pessoas, quando elas ouçam, né, quando elas ouvirem falar sobre violência doméstica, elas não associem só a um tapa, a um chute, a uma arma de fogo. É isso também, mas existe uma outra violência que ela ainda está invisível, né? E que as pessoas que passam por isso, elas precisam de suporte, né? Então eu pretendo fazer outros vídeos mais curtos do que esse, mas falando o que é o estresse pós-traumático, porque eu falei de forma bem do meu jeito, o que eu fiz, o que eu tenho feito para poder melhorar, mitigar isso, fazer minha vida voltar nos eixos, né? E é isso.